O Vasco falha na primeira busca por um novo treinador. Volta à estaca zero. Iniciará novas negociações. Eu vou trazer todas as informações para você sobre o novo trajeto do Vasco. Vamos falar também sobre o treinador escolhido para encarar o Fluminense. Jogo importantíssimo amanhã, semifinal do Campeonato Carioca. A torcida parece que não vai comparecer em forma de protesto. Vamos falar também sobre movimentações de mercado e mais uma perda milionária caso o Vasco não agilize o patrocinador master. Eu vou trazer detalhes para vocês e detalhes de bastidor. Você vai saber tudo o que está acontecendo e todas as movimentações de mercado no Vasco. Mas antes, peço para você humildemente, aqui no canal foi criado só para você deixar o seu joinha. O seu joinha avisa para a plataforma que o vídeo começou. E eu já quero perguntar para você de cara, para você ir lá nos comentários. Você acha que o Vasco passa pelo Fluminense? Corre lá, deixa nos comentários a cidade de onde você está falando, que eu quero saber de qual lugar do Brasil tem mais vascaínos. Tem muita gente que fala que é Manaus, outros falam que é o Piauí, outros falam que é Bahia. Eu quero saber agora. Vou correr lá nos comentários para saber de qual lugar do Brasil temos mais vascaínos. Então deixa lá a cidade de onde você está falando e se você acredita ou não na classificação do Vasco em cima do Fluminense. Eu confesso, tá em crise? Chama o freguês. Não tem coisa melhor. Então vem Fluminense amanhã no Maracanã, semifinal do Campeonato Carioca. Nesse vídeo, vamos falar muito sobre as movimentações de mercado, as falhas do Vasco na busca por um novo treinador. De volta à estaca zero, recomeço e perda milionária. Você que está chegando aqui no canal, olha só, você vai ficar sabendo de tudo. Bom, sem mais delongas, né? Não vou direto ao assunto para a gente já começar falando sobre esse assunto que é muito importante. O novo treinador. O Vasco até tentou. O planejamento era que essa semana o nome fosse escolhido e contra o Fluminense fosse ali sendo o treinador à frente da equipe. O Vasco tentou contatos com Renato Portaluppi, tentou com Arthur Jorge, tentou com Marcelo Gadiardo e parece que essas três opções afastaram toda a esperança da diretoria cruzmaltina. E as negociações continuarão essa semana para a busca de um novo treinador. Eu confesso para você que isso é muito ruim, porque o Vasco não tem um líder hoje no elenco. Então isso carece muito de um líder, pelo menos fora de campo. O Vasco não tem um treinador e não tem uma liderança. O Vasco perdeu muito rápido, né? O Verratti, o Rayan e o Coutinho, de uma forma muito repentina, e não fez reposições à altura. Marino Hinestrosa, Spinelli e Brenner, que seriam aí os jogadores que fazem, né, a sombra de Rayan, Verratti e Coutinho, estão muito abaixo do esperado e a gente sabe, né, que não tem nem como comparar, né, principalmente o Rayan com essas figuras que o Vasco trouxe, né? A gente está falando de um jogador hoje que está na Premier League brilhando, de um jogador como o Coutinho, que foi campeão da Liga dos Campeões, e do Verratti, que foi artilheiro em vários momentos na temporada no Vasco. O Hinestrosa, infelizmente, vem de um futebol muito abaixo, que é o futebol colombiano. O Spinelli, a mesma coisa, o futebol equatoriano. E o Brenner em baixa, né? Estava na MLS, não ficou na Udinese, mas também não tem um currículo vasto para competir com aqueles que saíram. Então, a situação de reposição do Vasco foi muito abaixo daquilo que saiu. E a diretoria parece que pausa esse momento de negociações, né, para estar na busca de um novo treinador. Quando acertar com um novo treinador, ir para a segunda janela do meio do ano buscar essa referência. Porque, olha, hoje é o último dia de fevereiro. Isso quer dizer que daqui a 3 dias fecha a janela de transferências no Brasil. E o que isso quer dizer? Que a falha da diretoria do Vasco, a lentidão da diretoria do Vasco, vai custar ao cruzmaltino ficar até a janela do meio do ano sem uma referência. Isso é gravíssimo. O Vasco não vai conseguir trazer um jogador nesse momento da temporada para suprir as necessidades. Vai arriscar com aquilo que tem. Vai arriscar com aquilo que não está dando certo. E claro, o novo treinador só vai conseguir indicar e trazer reforços na janela do meio do ano. Isso é desesperador. Na verdade, tem 3 dias para que as coisas mudem de forma drástica. Tem 3 dias para que as coisas aconteçam de forma repentina, que eu acredito que não vai acontecer.
O Vasco hoje entra num estado muito perigoso, que é um estado de stand-by com um elenco no qual não performa, com um elenco no qual o torcedor não olha para dentro de campo e fala: você tem que colocar a bola embaixo do braço e resolver esse jogo. Não tem esse jogador, como no Santos tem o Neymar, como no Flamengo tem vários assim, né? Como o Palmeiras também tem vários jogadores que são líderes, como o Cruzeiro tem Gerson, Caio Jorge, Matheus Pereira, como o Botafogo tem o Alex Telles, o Montoro, como o Fluminense tem também ali algumas figuras importantes, como o Acosta, que está se desdobrando ali, mais as responsabilidades divididas com o Canóbio, com outros atletas que performam hoje no Fluminense, até mesmo o Paulo Henrique Ganso, quando entra, é uma referência técnica em campo, como outros times, né, que no Brasil que tem essa referência. Até o Botafogo da Paraíba tem o Nenê, que é uma referência dentro de campo. E o Vasco não tem essa grande referência técnica, e aí vai se resumir em arriscar no Andrés Gomes alguma jogada individual, tentar aí responsabilizar uma bola aérea, uma briga dentro da área para o Spinelli finalizar e fazer um gol, porque até agora fez um gol apenas no fraquíssimo Volta Redonda. Então a situação está sendo cada vez mais difícil para o Vasco, e essa lentidão da diretoria pode custar caro mais uma temporada, pode custar caro mais um ano no Vasco, pode dar ao torcedor mais um ano de só lamento, de luta contra o rebaixamento. Isso é falta de responsabilidade e a gente vai ter que cobrar muito para que isso não aconteça, para que isso mude o quanto antes, que acerte com o treinador agora e comece a buscar reforços já nessa janela de transferências. Vamos estar de olho para trazer todas as atualizações aqui para você. Olha só, quero falar aqui agora sobre uma perda milionária. Perda milionária. O Vasco entra no terceiro mês do ano sem um patrocinador master. É isso mesmo. O maior outdoor da marca Vasco, que é o espaço nobre da camisa, não está ocupado por ninguém. E o que isso quer dizer? E que perda é essa? O Vasco entra no terceiro mês. São 3 meses sem utilizar a sua melhor publicidade. São 3 meses sem captar o seu melhor recurso. São 3 meses de defasagem financeira, porque não se tem uma exploração desse produto sendo vendido. O Vasco sofre financeiramente há muito tempo e todos nós sabemos disso. Entrou em uma recuperação judicial que não é nada bom, porque vai dar, querendo ou não, aí um certo calote, né, em pessoas que teriam que receber, empresas que teriam que receber algum valor. E também a gente sabe, né, que a situação da recuperação judicial agora não se pode mais falhar, não se pode mais criar dívidas. E, infelizmente, o que vem sendo feito hoje na diretoria do Vasco é criação de dívida com a Crefisa. O Vasco já criou uma dívida com a Crefisa após a recuperação judicial. Um empréstimo de 80 milhões de reais, estilo Deep Finance, para empresas em recuperação. Nesse momento da temporada, o Vasco já tem uma dívida e já pensa em pedir outro. Mais uma criação de dívida após recuperação judicial da gestão Pedrinho. Isso é muito preocupante. Então a gente está de olho nessa situação para estar mostrando para você, torcedor, toda a transparência possível. O Vasco consegue manter salários em dias muito graças à venda do Ryan e também à dívida criada com a Crefisa, o empréstimo feito com a Crefisa. O próprio presidente Pedrinho tinha prometido que seria diferente das outras gestões, que não fariam dívida, mas vem fazendo com a Crefisa e pode fazer mais uma, hein, a qualquer momento. Então, de olho nessa perda, nessa defasagem financeira sobre o patrocinador master, é muito preocupante para mim, porque, vou dar só um exemplo aqui, vamos dizer, um exemplo, que o Vasco feche um patrocínio master por 120 milhões por ano. Só um exemplo, 120 milhões por ano, dividido em um ano, 12 meses, são 10 milhões por mês. Como o Vasco não fez 3 meses de divulgação, o Vasco perderia, em um patrocínio de 120 milhões, perderia 30 milhões de reais. Tá aí o porquê que o Vasco não consegue grana. Tá aí porquê que o Vasco não consegue competitividade no mercado. Tá aí porquê que o Vasco entra em mais dívidas, em uma gestão que não era para fazer, fazendo com a Crefisa empréstimos estilo Deep Finance de recuperação judicial. Muito preocupante, né? Mas é algo que é realidade hoje no Vasco e aqui você vai ficar sabendo de tudo sem nenhum problema e sem nenhum tipo de necessidade de esconderem algo de você. Olha só,
Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Concentração total para o jogo contra o Fluminense. Eu estarei no Maracanã e, se for possível, estarei junto com você. Peço a sua participação aqui no nosso canal, no nosso vídeo, porque é você que eu quero levar para lá. Eu sempre falo, né, para os nossos amigos, a minha missão nas coletivas, no Vasco, nas coberturas, lá dentro do clube, é ser a extensão da arquibancada, é ser a extensão do torcedor. Então a sua participação aqui baliza e me dá muita base para eu formalizar as perguntas, para formalizar as cobranças e também os elogios. Beleza? Então participa aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.